A voz embargada pela saudade ecoava pelas vielas escuras de Alfama. Um lamento antigo que se erguia das pedras da calçada e se misturava com o cheiro a sardinha assada e a maresia vinda do Tejo. Na pequena tasca alma perdida, as velas tremeluziam sobre as mesas de madeira rústica, projectando sombras dançantes nas paredes caiadas, onde fotografias a preto e branco contavam histórias de outros tempos, de outros fadistas que ali tinham deixado a sua alma. Ao centro, sob a luz tênue de um único holofote, Diogo cantava. Os seus olhos negros, profundos e melancólicos, estavam cerrados, o rosto contorcido, numa expressão de dor e entrega. A guitarra portuguesa, nos braços do seu fiel companheiro Rui, chorava notas que pareciam nascer diretamente do coração de Diogo. Diogo era jovem, mas a sua voz carregava o peso de gerações. Cantava o fado como poucos, com uma autenticidade que arrepiava. No entanto, por detrás daquela voz poderosa, escondia-se uma inquietação, um vazio que nem os aplausos mais fervorosos conseguiam preencher. Sentia que lhe faltava algo, uma peça essencial da sua própria história, uma melodia perdida que a sua alma ansiava por encontrar. A sua herança familiar estava envolta em silêncio. Sabia apenas que a sua bisavó, Leonor, também fora fadista, uma estrela que se apagara cedo demais, cujo nome era sussurrado com uma mistura de admiração e tristeza. Mas os detalhes eram escassos, como fragmentos de um fado esquecido. Enquanto a voz de Diogo enchia a noite lisboeta a centenas de quilómetros a norte, na cidade invicta, Sofia mergulhava em arquivos poeirentos. No arquivo municipal do Porto, rodeada por pilhas de documentos antigos e o cheiro a papel velho, a jovem historiadora procurava as raízes do fado, a sua ligação intrínseca à identidade portuguesa. Sofia era meticulosa, apaixonada pela forma como as pequenas histórias individuais se entrelaçavam para tecer a grande tapeçaria da história. Foi então que, no meio de uma coleção de partituras e letras do início do século XX, encontrou algo inesperado. Um pedaço de papel amarelado, com uma caligrafia elegante, mas apressada, contendo versos de um fado que nunca ouvira antes. A letra falava de um amor proibido, de uma partida sem regresso e de um segredo guardado nas cordas de uma guitarra. Não havia nome, apenas uma data, 1938, e uma anotação enigmática. Onde o Douro encontra o mar, a minha voz se calou. Sofia sentiu um arrepio. Havia algo de profundamente pessoal e trágico naqueles versos. A curiosidade de Sofia aguçou-se. Decidiu investigar a origem daquele fado anónimo. As suas pesquisas levaram-na a descobrir a existência de uma lendária guitarra portuguesa, a Voz da Saudade, construída por um mestre luthier de Coimbra, Joaquim Alves, e que pertencera a uma fadista promissora chamada Leonor Valério, desaparecida misteriosamente no final dos anos 30. O nome Leonor Valério fez soar um alarme na memória de Sofia. Teria alguma ligação com a Leonor que Diogo mencionara casualmente numa entrevista que lera sobre a nova geração do fado? A coincidência era demasiado grande para ser ignorada. Os versos do fado anónimo, a história da fadista desaparecida e a lendária guitarra, tudo parecia apontar para um mistério por desvendar. Impelida por uma intuição forte, Sofia fez as malas. O seu destino, Lisboa, a cidade berço do fado, e talvez a chave para desvendar o segredo daquele fado perdido e da sua cantora. A chegada de Sofia a Lisboa foi como mergulhar num mar de sensações. O som dos elétricos a ranger nos carris, o pregão das varinas, o azul intenso do céu refletido nos azulejos das fachadas e, claro, o fado que parecia emanar de cada esquina. Seguiu o som, a intuição, e acabou por encontrar a alma perdida. Ao entrar, a voz de Diogo envolveu-a de imediato. Reconheceu a profundidade, a melancolia que sentira nos versos do fado anónimo. Ali estava ele, o bisneto de Leonor, a personificação viva daquela herança musical. Esperou que a actuação terminasse, o coração a bater descompassado. Quando Diogo saiu do palco, exausto, mas com um brilho febril nos olhos, Sofia abordou-o. O primeiro encontro foi tenso. Diogo, habituado a ser assediado por fãs e jornalistas, mostrou-se reservado, quase defensivo. Sofia, por seu lado, sentindo a importância da sua descoberta, foi talvez demasiado directa. Procuro informações sobre Leonor Valério, disse ela, mostrando-lhe a cópia do fado anónimo. Acredito que a sua bisavó seja a autora destes versos. Diogo olhou para o papel, o seu rosto empalidecendo. Reconheceu a caligrafia? Sentiu algo? A sua reação inicial foi de cepticismo e desconfiança. Quem era aquela mulher que aparecia do nada, a remexer num passado doloroso e silenciado?
Mas os olhos de Sofia transmitiam uma sinceridade e uma paixão pela história que o desarmaram. E, no fundo, ele também ansiava por respostas. Decidiram conversar. Sentaram-se numa mesa mais afastada, sob o olhar atento de Rui, o guitarrista, um homem mais velho, de poucas falas, mas de uma sabedoria tranquila. Sofia contou a Diogo sobre a sua pesquisa, sobre o fado anónimo, a guitarra lendária e a sua teoria de que tudo estava ligado a Leonor. Diogo ouviu-a, absorvendo cada palavra. Partilhou os fragmentos que conhecia da história da sua bisavó, o seu talento invulgar, a sua ascensão meteórica e o seu desaparecimento súbito, um assunto tabu na sua família. Perceberam que ambos procuravam a mesma coisa, a verdade. Uma aliança improvável formou-se naquela noite, sob as sombras de Alfama, unida pelo fado e pelo mistério de Leonor. A busca começou em Lisboa. Reviraram arquivos, bibliotecas, alfarrabistas. Falaram com fadistas idosos, com donos de casas de fado, com qualquer pessoa que pudesse ter conhecido Leonor ou ouvido falar da voz da saudade. Encontraram pistas fragmentadas, uma fotografia desbotada de Leonor sorrindo, com uma guitarra que parecia especial, uma crítica de jornal da época elogiando a sua voz de anjo e alma de demónio, um bilhete de um admirador secreto. Cada descoberta era como encontrar uma nota perdida de uma melodia incompleta. Aos poucos, a figura de Leonor começou a ganhar forma. Uma mulher forte, apaixonada, talentosa, mas também talvez perigosa para a época em que viveu. As pistas levaram-nos a Coimbra, a cidade dos estudantes e do fado cantado por homens de capa negra. Era lá que vivera Joaquim Alves, o luthier que construíra a Voz da Saudade. Esperavam encontrar o seu atelier, talvez algum registro, ou mesmo a própria guitarra. Mas Joaquim Alves já havia falecido há muitos anos. No entanto, descobriram que o seu filho, António, seguira as pisadas do pai e ainda mantinha a oficina, embora vivesse uma vida reclusa, afastado do mundo. Encontrar António Alves tornou-se o seu novo objetivo. Chegar a Coimbra foi como entrar noutro tempo. As ruas estreitas e íngremes da Alta, a universidade imponente, o som melancólico da guitarra de Coimbra a flutuar no ar. Encontraram a oficina de António Alves numa ruela escondida, quase engolida pela era. A porta estava fechada, a janela coberta de pó. Bateram 1, 2, 3 vezes. Quando já estavam prestes a desistir, a porta rangeu e abriu-se uma fresta. Um rosto enrugado, com olhos desconfiados, espreitou. Era António, um homem curvado pelo tempo e aparentemente pelos segredos. Current Part Characters 2656, Total Characters 7617. Convencer António a falar não foi fácil. Ele era um homem amargurado, desiludido com o mundo e protector da memória do pai e dos seus segredos. O passado deve ficar enterrado, resmungou ele, tentando fechar-lhes a porta na cara. Mas Diogo, usando a sua intuição e a sua ligação ao fado, falou-lhe de Leonor, da sua música, da busca pela verdade. Cantarolou um trecho de um fado antigo, uma melodia que talvez o pai de António tivesse ouvido. Algo nos olhos de Diogo, ou talvez na sua voz, tocou o velho luthier. Hesitante, António deixou-os entrar. A oficina era um santuário. Ferramentas antigas penduradas nas paredes, o cheiro a madeira e verniz no ar, e esqueletos de guitarras e violas em vários estágios de construção. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado. António, com a voz embargada, começou a contar a sua história. Lembrou-se de Leonor. Ela visitara a oficina do seu pai muitas vezes. Era uma mulher de fogo, disse ele, com um talento que iluminava tudo à sua volta. E lembrou-se da Voz da Saudade. O seu pai considerava a sua obra-prima, uma guitarra com alma, feita especialmente para Leonor. Mas onde estava ela agora? António hesitou. Algumas coisas são demasiado perigosas para serem desenterradas, disse ele, o seu olhar perdendo-se nas sombras da oficina. Sofia e Diogo pressionaram-no com cuidado, mostrando-lhe o fado anónimo. António leu os versos, e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Sim, sussurrou ele. Lembro-me desta canção. Leonor cantou aqui pouco antes de desaparecer. Ele revelou então que Leonor estava apaixonada por um homem, um intelectual, um opositor do regime salazarista. O seu amor era perigoso, e o fado anónimo era a sua canção secreta, uma canção de amor e resistência. A guitarra, a voz da saudade, fora a sua confidente. Mas o regime tinha ouvidos por toda a parte. Numa noite fatídica, ambos apareceram. Ninguém soube ao certo o que lhes aconteceu, mas os rumores falavam da PIDE, a polícia política, de prisões, de tortura, de um fim trágico. António contou-lhes também que o seu pai, temendo pela segurança da guitarra, a obra da sua vida e o último vestígio de Leonor a escondera. Mas onde?
António não sabia ao certo. O seu pai levara o segredo para o túmulo. No entanto, deixou-lhe uma caixa, com a instrução de só a abrir quando a voz certa voltasse a procurar a sua alma. António, sentindo que Diogo era essa voz, foi buscar a caixa. Dentro da caixa poeirenta encontraram não a guitarra, mas um conjunto de cartas trocadas entre Leonor e o seu amado Ricardo e um diário de Joaquim Alves. As cartas eram testemunhos ardentes de um amor vivido na clandestinidade, cheio de esperança e medo. O diário do luthier revelava a sua admiração por Leonor, a sua preocupação crescente e, finalmente, a sua decisão de proteger a guitarra. Numa das últimas entradas, Joaquim descrevia como tinha desmontado a voz da saudade e escondido as suas partes em locais diferentes simbólicos para que só alguém com um conhecimento profundo do fado e da história de Leonor pudesse encontrá-la e reconstruí-la. Deixara um enigma, um mapa de pistas escondido nas entrelinhas do seu diário. A caça ao tesouro começou. As pistas levaram Diogo e Sofia numa viagem por Portugal, seguindo os passos de Leonor e a história do fado. A primeira pista levou-os de volta à Alfama, a uma antiga casa de fados que Leonor frequentara, hoje transformada numa loja de souvenirs. Lá, escondido atrás de um azulejo solto, encontraram o braço da guitarra, envolto em veludo. A segunda pista levou-os a Porto, à Foz do Douro, o lugar mencionado no fado anónimo. Numa pequena capela com vista para o mar, onde Leonor gostava de ir buscar inspiração, encontraram o corpo da guitarra, guardado por um velho pescador, cuja família tinha uma dívida de gratidão para com Joaquim Alves. Numa pequena capela com vista para o mar, onde Leonor gostava de ir buscar inspiração, encontraram o corpo da guitarra, guardado por um velho pescador, cuja família tinha uma dívida de gratidão para com Nissa. Cada peça encontrada era uma vitória, mas também aumentava a tensão. Sentiam que estavam a ser observados. Um homem sombrio, que já tinham visto a rondar a alma perdida em Lisboa, apareceu em Coimbra e agora parecia segui-los no Porto. Quem era ele? Seria alguém da família dos perseguidores de Leonor, alguém que também procurava a guitarra, talvez por ganância, ou para garantir que o segredo de Leonor nunca fosse revelado. A sombra do passado parecia estender-se até ao presente, tornando a sua busca cada vez mais perigosa. Diogo sentia o peso da história da sua bisavó a crescer dentro dele. A sua música começou a mudar. A melancolia deu lugar a uma intensidade mais profunda, uma mistura de raiva, dor e um desejo feroz de justiça e verdade. Sofia, por seu lado, via a história a ganhar vida à sua frente, sentindo a responsabilidade de contar a história de Leonor com precisão e respeito. A sua ligação com Diogo também se aprofundava. Partilhavam não apenas uma missão, mas também uma compreensão mútua nascida da paixão pelo passado e pela música. A última pista era a mais enigmática, levando-os a uma quinta abandonada no Douro Vinheteiro. Era ali que Leonor e Ricardo se encontravam secretamente. A quinta estava em ruínas, um esqueleto de pedra coberto de vegetação. O ar estava pesado, carregado de memórias. Enquanto procuravam, o homem sombrio apareceu, desta vez não para observar, mas para confrontar. Revelou ser neto de um oficial da PIDE que fora responsável pelo desaparecimento de Leonor e Ricardo. Ele acreditava que a guitarra continha provas incriminatórias ou talvez algum tesouro escondido e queria a todo custo. Seguiu-se um confronto tenso. Não foi uma luta física, mas uma batalha de vontades e palavras. O homem ameaçou-os, tentou intimidá-los, mas Diogo, sentindo a presença de Leonor naquele lugar, não vacilou. Sofia, com a sua coragem tranquila, argumentou com a força da verdade histórica. Foi então que, num compartimento secreto de uma velha adega, Diogo encontrou a cabeça e as cravelhas da guitarra, juntamente com uma última carta de Leonor. Nela, ela não falava de tesouros, mas do seu amor terno, da sua música e da sua esperança de que, um dia, a sua voz voltasse a ser ouvida. O homem, confrontado com a verdade despojada de ganância e talvez tocado pela força da história, hesitou. Nesse momento, Rui, o guitarrista fiel que os seguira discretamente para os proteger, apareceu, juntamente com António Alves, que decidira que não podia mais ficar à margem. A presença dos dois homens mais velhos, testemunhas silenciosas do tempo, fez o neto do oficial recuar. Ele partiu, derrotado não pela força, mas pelo peso da verdade e da herança. Com todas as peças reunidas, regressaram a Coimbra, à oficina de António. O velho luthier, com mãos trêmulas mas firmes, começou o delicado processo de reconstrução da voz da saudade.
Trabalhou dia e noite, com a ajuda de Diogo, que sentia uma ligação quase mística com o instrumento. Era como se estivesse a ajudar a curar as feridas do passado. Sofia documentava tudo, registando cada passo, cada história contada por António durante o trabalho. Finalmente, a guitarra ficou pronta. Era um instrumento magnífico, a madeira escura a brilhar com uma luz própria, os embutidos de madrepérola a cintilar. Quando Diogo pegou nela pela primeira vez, sentiu uma corrente elétrica percorrer-lhe o corpo. As suas mãos pareceram saber instintivamente onde pousar, os seus dedos dançaram nas cordas. E quando as tocou, o som que emergiu foi indescritível. Profundo, rico, cheio de uma saudade que parecia conter todas as dores e alegrias do mundo. Era a voz de Leonor, a ecoar através do tempo. A notícia da redescoberta e restauro da voz da saudade espalhou-se rapidamente pelos círculos do fado. Havia uma enorme expectativa. Diogo decidiu que a primeira actuação com a guitarra lendária teria de ser especial. Escolheu o Panteão Nacional em Lisboa, um lugar simbólico onde repousam grandes figuras da história portuguesa. Queria honrar Leonor, não como uma vítima, mas como uma artista, uma voz que se recusara a ser silenciada. Sofia, entretanto, trabalhava arduamente, compilando a sua pesquisa, preparando-se para partilhar a verdadeira história de Leonor Valério com o mundo. A noite da actuação chegou. O Panteão Nacional estava repleto. Fadistas, músicos, historiadores, jornalistas e amantes do fado enchiam o espaço majestoso, o silêncio pesado de antecipação. Sofia estava na primeira fila, o coração a bater forte. António e Rui estavam nos bastidores com Diogo. O velho luthier colocou uma mão no ombro de Diogo. «Canta por ela. Canta por todos nós», disse ele com a voz embargada. Diogo entrou no palco, sozinho com a voz da saudade. As luzes focaram-se nele. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir a respiração coletiva. Ele fechou os olhos, respirou fundo e tocou os primeiros acordes. O som da guitarra encheu a abóbada do panteão, um som que parecia vir das profundezas da terra portuguesa. E então Diogo começou a cantar. Não cantou um fado conhecido. Cantou o fado anónimo de Leonor, o fado da partida, pela primeira vez em público. A sua voz, agora liberta das amarras do passado, soou como nunca antes. Tinha a dor de Leonor, a sua paixão, a sua resistência, mas também tinha a força de Diogo, a sua própria jornada, a sua descoberta. Cada nota, cada palavra era uma homenagem, um acto de memória e de libertação. As lágrimas corriam silenciosamente pelos rostos na audiência. Sentiam que estavam a testemunhar algo histórico, a cura de uma ferida antiga, a redenção através da música. Sofia chorava, não de tristeza, mas de emoção e gratidão. A história de Leonor estava finalmente a ser contada. A sua voz estava a ser ouvida. Quando a última nota se desvaneceu no silêncio, houve um momento de suspensão, como se o tempo tivesse parado. E depois os aplausos irromperam, uma ovação estrondosa que ecoou pelas paredes do panteão, um tributo a Leonor, a Diogo e ao poder imortal do fado. Nos meses que se seguiram, a história de Leonor Valério tornou-se conhecida. Sofia publicou a sua investigação, um livro que se tornou um sucesso, não apenas pelo seu rigor histórico, mas pela forma sensível como retratou a vida e a arte da fadista perdida. O livro ajudou a recontextualizar a história do fado durante o Estado Novo, mostrando como a música era também uma forma de resistência cultural e política. A sua obra recebeu prémios e foi traduzida para várias línguas, levando a história de Leonor além fronteiras. Sofia sentiu que cumprira a sua missão, dando voz àqueles que tinham sido silenciados. Diogo tornou-se uma das vozes mais respeitadas do fado. A sua atuação no panteão fora um marco. Com a voz da saudade nos braços, ele já não cantava apenas a saudade. Cantava a memória, a resiliência e a esperança. Encontrara a sua própria voz, uma voz que honrava o passado, mas olhava firmemente para o futuro. Continuou a actuar na alma perdida, mas também levou o seu fado a grandes palcos internacionais. Abriu uma pequena escola de fado em Alfama, dedicada a ensinar aos jovens não apenas a técnica, mas também a história e a alma do fado, garantindo que a chama de Leonor e de tantos outros nunca se apagaria. António Alves, o velho luthier, reencontrou um propósito. A sua oficina voltou a encher-se de vida. Inspirado pela história de Diogo e Leonor, voltou a construir guitarras, não como réplicas, mas como instrumentos com a sua própria alma, ensinando o seu ofício a jovens aprendizes, partilhando a sabedoria acumulada ao longo de uma vida.
Já não vivia recluso, mas abria as suas portas a músicos e curiosos, contando histórias do passado com um brilho renovado nos olhos. E a voz da saudade? A guitarra tornou-se um símbolo. Diogo tocava em ocasiões especiais, mas decidiu, em conjunto com Sofia e António, que o seu lugar era no museu, mais especificamente no Museu do Fado, em Lisboa. Queriam que todos pudessem vê-la, conhecer a sua história e a de Leonor. Não era apenas um instrumento, era um testemunho, um elo tangível entre o passado, o presente e o futuro. No dia da entrega da guitarra ao museu, houve uma cerimónia emotiva. Diogo cantou uma última vez com ela, uma canção de despedida e gratidão. A relação entre Diogo e Sofia floresceu. A busca por Leonor uniu-os de uma forma profunda. Encontraram um no outro não apenas um parceiro na aventura, mas uma alma gêmea. Partilhavam o amor pela história, pela música e por Portugal. Continuaram as suas vidas, ele em Lisboa, ela no Porto, mas a distância não era um obstáculo. Encontravam-se sempre que podiam, passeando pelas ruas de Alfama ouvindo fado, ou caminhando à beira-rio na Foz do Douro, onde a voz de Leonor se calara, mas onde agora novas vozes podiam ecoar livremente. O seu amor era como um fado bem cantado, cheio de paixão, de compreensão e de uma aceitação serena do passado. Numa tarde soalheira em Lisboa, Diogo e Sofia passeavam pelo Jardim da Estrela. O ar estava perfumado pelas flores e pelo riso das crianças. Diogo parou junto a um banco, tirou um pequeno caderno do bolso e mostrou a Sofia uma nova letra que escrevera. Não era um fado triste, mas sim um fado de esperança. Um fado que falava de reencontros, de segredos desvendados e do futuro que se abria. Sofia leu os versos, sorriu e encostou a cabeça ao ombro de Diogo. O silêncio entre eles era confortável, cheio de palavras não ditas. O fado anónimo de Leonor, o fado da partida, embora agora conhecido, raramente era cantado. Tinha-se tornado algo sagrado, uma relíquia. Mas a sua história, a sua mensagem vivia. Vivia na música de Diogo, nos livros de Sofia, nas guitarras de António e no coração de todos aqueles que acreditavam que, mesmo nas noites mais escuras, a música e a verdade podiam encontrar um caminho para a luz. A história de Leonor Valério, a fadista cuja voz fora silenciada pelo regime, tornou-se uma lenda, mas agora era uma lenda com um final diferente. Não era mais apenas uma história de perda e desaparecimento, mas sim uma história de redescoberta, de justiça e de redenção. E em Portugal, onde a saudade é quase uma forma de arte, a história de Leonor e Diogo ensinou que, embora o passado possa doer, é também a fonte da nossa identidade, a melodia que nos embala e a força que nos impulsiona. O fado, afinal, não é apenas sobre a dor da partida, mas também sobre a alegria do regresso e a beleza da memória. E nas cordas da voz da saudade, agora em silêncio no museu, ecoava a promessa de que nenhuma voz verdadeiramente apaixonada se perde para sempre. A fama de Diogo cresceu, mas ele permaneceu fiel às suas raízes. A alma perdida continuava a ser o seu porto seguro, o lugar onde podia cantar sem artifícios, apenas com a sua voz e a sua alma. As noites de fado ali tornaram-se lendárias. Pessoas de todo o mundo vinham para o ouvir, para sentir a emoção crua e a verdade que emanavam da sua música. Ele nunca se esqueceu da lição de Leonor: cantar com o coração, cantar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Tornou-se um mentor para muitos jovens fadistas, partilhando não apenas a sua técnica, mas também a sua filosofia, a importância de conhecer a história por detrás da música. Sofia, por sua vez, tornou-se uma referência no campo da história cultural portuguesa. O seu trabalho sobre Leonor abriu portas para outras investigações. Começou a explorar as vidas de outras mulheres artistas que tinham sido marginalizadas ou esquecidas pela história oficial, dando-lhes a visibilidade e o reconhecimento que mereciam. Viajou pelo país, recolhendo testemunhos, vasculhando arquivos, sempre com a mesma paixão e rigor. A sua parceria com Diogo era também profissional. Ele ajudava com a perspectiva musical e ela fornecia-lhe o contexto histórico para as suas canções. Era uma equipa formidável, unida pelo desejo de preservar e partilhar a riqueza cultural de Portugal. António Alves viveu os seus últimos anos em paz, rodeado pelo respeito e admiração da comunidade. A sua oficina em Coimbra tornou-se um local de peregrinação para amantes da música e da luthieria. Antes de morrer, construiu uma última guitarra, uma réplica exata da voz da saudade, e ofereceu-a a Diogo. Não era a original, mas continha a mesma alma, a mesma sabedoria artesanal e o mesmo amor.
Diogo aceitou-a com humildade e gratidão, prometendo honrar a memória de António e do seu pai Joaquim. Um dia, anos mais tarde, Diogo e Sofia levaram os seus filhos ao Museu do Fado. Mostraram-lhes a Voz da Saudade, agora exposta numa vitrina iluminada. Contaram-lhes a história de Leonor, de Ricardo, de Joaquim e António e da sua própria jornada. As crianças ouviram com atenção, os olhos brilhantes de admiração. Naquele momento, Diogo e Sofia perceberam que a história continuaria. A memória de Leonor não estava presa no passado, estava viva, a ser transmitida de geração em geração, como um fado que nunca termina. Sofia sentou-se ao seu lado e juntos, em silêncio, ouviram a música flutuar pela noite, uma canção de embalar para a cidade adormecida, uma promessa de que enquanto houver fado, haverá memória, haverá amor, haverá Portugal. A história deles, entrelaçada com a de Leonor, tornara-se parte da alma de Lisboa, um eco nas vielas, um sussurro no vento que sopra do Tejo. Já não era apenas a história de uma fadista perdida, mas a história da própria resiliência do espírito humano, da capacidade da arte para transcender o tempo, a dor e até a morte. Era a prova de que, por vezes, é preciso mergulhar nas sombras do passado para encontrar a luz do futuro. Diogo continuou a cantar, a sua voz agora madura, serena, mas sempre carregada daquela emoção profunda que o caracterizava. Cantava sobre o amor e a perda, sobre a alegria e a tristeza, sobre a saudade que une todos os portugueses. E em cada nota, em cada verso, a presença de Leonor fazia-se sentir, não como um fantasma, mas como uma inspiração, uma estrela guia. Sofia, olhando para o rosto de Diogo enquanto ele cantava, sentiu uma profunda gratidão. A sua busca académica transformara-se numa jornada de vida, uma viagem que lhe trouxera não apenas conhecimento, mas também amor e um sentido de pertença. Percebeu que a história não é feita apenas de grandes eventos e figuras famosas, mas também de pequenas histórias de coragem, de amor e de resistência, como a de Leonor Valério. E era seu dever, sua paixão, continuar a contá-las. O fado anónimo, o fado da partida, encontrou o seu lugar no repertório, mas era cantado com reverência, como uma oração. Tornou-se um hino à memória daqueles que lutaram e amaram sob a opressão, um lembrete da importância da liberdade e da verdade. A guitarra Voz da Saudade, mesmo no silêncio do museu, continuava a falar, a contar a sua história a todos os que se dispunham a ouvir. E assim, nas ruas de Lisboa e do Porto, nas margens do Douro e nas salas de fado de Coimbra, a herança de Leonor perdurava, tecida na trama complexa e bela da identidade portuguesa, um fado eterno cantado pelo coração de uma nação. Os anos passaram como as águas do Tejo, fluindo incessantemente para o mar. Os filhos de Diogo e Sofia cresceram, imbuídos do amor pela música e pela história que os pais lhes transmitiram. A filha Leonor, como a bisavó, mostrou um talento precoce para o canto, a sua voz clara e emotiva a prometer um futuro brilhante. O filho Ricardo, como o amante de Leonor, era um jovem curioso e inteligente, apaixonado pelos livros e pela descoberta. Ambos carregavam os nomes do passado, não como um fardo, mas como uma herança de força e inspiração. Numa noite especial, na Alma Perdida que celebrava o seu aniversário, Diogo subiu ao palco. Mas desta vez não estava sozinho. Ao seu lado estava a sua filha, Leonor. Ela tinha apenas 16 anos, mas os seus olhos tinham a mesma profundidade que os do pai e da bisavó. O silêncio instalou-se quando Diogo anunciou que naquela noite a sua filha cantaria pela primeira vez em público. Ela iria cantar o Fado da Partida. A jovem Leonor respirou fundo, olhou para o pai, que lhe sorriu encorajadoramente, e depois para a mãe, sentada na primeira fila com Sofia. A guitarra de Diogo, a irmã da Voz da Saudade, começou a tocar os acordes familiares. E então a voz de Leonor ergueu-se, frágil no início, mas ganhando força a cada verso. Era uma voz nova, mas carregava ecos das vozes que a precederam. Cantou a história de amor e perda, de segredo e resistência, com uma compreensão e uma emoção que desmentiam a sua tenra idade. Naquele momento, o ciclo completou-se. A voz de Leonor Valério, silenciada durante décadas, renascia na sua bisneta, não como uma imitação, mas como uma continuação, uma nova melodia na longa canção do fado. Diogo e Sofia olharam um para o outro, os olhos marejados de lágrimas. Tinham desvendado o passado, não para o aprisionar, mas para o libertar, para permitir que ele florescesse de novo no presente. Quando a canção terminou, a ovação foi ainda mais estrondosa do que a do panteão. Eram aplausos não apenas para a jovem cantora, mas para a continuidade da vida,
para a força da memória e para o poder eterno da música. A história de Leonor Valério, a fadista da guitarra lendária, encontrara o seu final feliz, não num conto de fadas, mas na realidade vibrante de uma nova geração pronta para cantar as suas próprias histórias, sempre com a saudade como companheira, mas agora também com a esperança como guia. O fado continuaria a ecoar por Portugal, um testemunho vivo da alma de um povo que sabe transformar a dor em beleza e o silêncio em canção. A jovem Leonor não se tornou imediatamente uma estrela. Diogo e Sofia fizeram questão de que ela tivesse uma juventude normal, que estudasse, que descobrisse o mundo antes de se entregar totalmente à exigente carreira de fadista. Mas a semente estava plantada. Ela frequentava a escola de fado do pai, aprendia com os mais velhos, absorvia as histórias e as melodias. O seu fado era diferente. Era o fado de uma nova geração, consciente do passado, mas virada para o futuro, misturando a tradição com novas influências, mas mantendo sempre a autenticidade e a emoção no seu âmago. Sofia continuou o seu trabalho incansável de historiadora, mas também se envolveu ativamente na preservação do património cultural. Lutou pela recuperação de antigas casas de fado, pela digitalização de arquivos sonoros raros e pela criação de programas educativos que levassem a história e a cultura portuguesas às escolas. O seu livro sobre Leonor Valério tornou-se uma referência académica e um best-seller, inspirando peças de teatro, documentários e até um filme. A história que ela ajudara a desenterrar tocava agora milhões de pessoas. Diogo, embora continuasse a ser uma figura central no fado, começou a dedicar mais tempo à composição e ao ensino. Encontrava uma alegria imensa em ver novos talentos a desabrochar, em partilhar o seu conhecimento e a sua paixão. A voz da saudade permanecia no museu, um ícone silencioso, mas a sua alma vivia na guitarra gêmea que Diogo tocava e, sobretudo, nas vozes e nos corações daqueles que mantinham o fado vivo. A Alma Perdida tornou-se mais do que uma casa de fados. Era um centro comunitário, um lugar de encontro para artistas, intelectuais e amantes da cultura. As suas paredes, agora adornadas com fotografias da jovem Leonor ao lado das da sua bisavó, contavam uma história contínua de resiliência e arte. Rui, o fiel guitarrista, envelhecera, mas os seus dedos ainda dançavam nas cordas com a mestria de sempre, acompanhando Diogo e, por vezes, a jovem Leonor, o seu olhar sereno refletindo a satisfação de ver a música que amava prosperar. Portugal mudara muito desde os tempos sombrios de Leonor Valério. A democracia consolidara-se, o país abrira-se ao mundo, mas a alma portuguesa, com a sua complexa mistura de melancolia e alegria, de apego ao passado e anseio pelo futuro, permanecia. E o fado, mais do que nunca, era o seu espelho, a sua voz. Numa noite de verão, a família reuniu-se na varanda do seu apartamento em Alfama. A jovem Leonor pegou numa guitarra e começou a cantar um fado que ela própria compusera. Era uma canção sobre Lisboa, sobre as suas pedras antigas e os seus sonhos modernos, sobre o Tejo que reflete o céu e as histórias que se sussurram ao vento. A sua voz era pura e forte. Diogo e Sofia ouviram de mãos dadas, os corações cheios. O legado estava seguro. A melodia perdida fora encontrada e agora dava origem a novas canções, a novas histórias, a um fado que continuaria a pulsar eterno no coração de Portugal. A saudade, afinal, não era apenas um lamento pelo que se perdeu, mas também a promessa de tudo o que ainda pode ser encontrado.